falando agora a respeito dos efeitos que a guerra causada pela invasão da Rússia ao território ucraniano tem trazido também para o setor de produção, principalmente das commodities. Enquanto nós estamos vendo algumas delas, principalmente trigo, seguido pelo complexo soja e também o milho disparando no mercado internacional, seja pelo fortalecimento de alguns fundamentos de mercado, como acontece para soja e milho, que já subiriam de qualquer forma mesmo, mas também por conta da volatilidade que foi criada, fazendo com que os números subam muito. Outras culturas, outras commodities acabam tendo um impacto negativo. É o caso do café, como você acompanhou com os analistas que participaram conosco durante esta semana. Café, inclusive, neste momento, vem perdendo mais um pouco. Hoje, nós vamos destacar o mercado do algodão e como que o algodão tem se comportado frente a essa crise que é geopolítica, mas que acaba trazendo um forte impacto econômico e, consequentemente, sobre as commodities agrícolas. Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar com Bernardo Souza Lima, ele que é da corretora Souza Lima e participa do programa conosco. Bernardo, obrigado pela sua participação aqui no canal do Boi, no Agricultura BR, um prazer tê-lo conosco. Em relação ao algodão, quais são esses impactos, né, que vem do problema geopolítico, passa pelo mercado financeiro e vai parar lá no setor do algodão, que inclusive tinha ótimas expectativas para esse ano de 2022. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos aí que nos ouvem. Realmente, como você bem citou aí, esse conflito entre Rússia e Ucrânia tem trazido bastante volatilidade para todos os mercados e no caso do algodão não tem sido diferente. E esse paralelo aí que você também comentou é curioso porque se a gente pegar aí nos últimos 30 dias, o algodão teve uma queda enquanto que os grãos tiveram uma valorização de preço, né? Mas é importante lembrar que o algodão vinha num patamar muito elevado, maior aí dos últimos 10 anos. Então é também natural aí que houvesse essa correção. E o algodão também é aí entre essas commodities a mais sensível a essas ameaças de crescimento econômico, né? Por não ser um alimento, como a maior parte aí das outras commodities do agro. O contraponto disso aí é que como o petróleo está numa ascendência muito forte e ele é a matéria-prima das fibras sintéticas, que são os concorrentes aí da pluma e da fibra natural do algodão, existe uma forte correlação entre a cotação do petróleo e do algodão e eu acredito que no médio prazo aí essa correlação deva prevalecer e oferecer um suporte aí bem interessante aí para o preço do algodão, né? E considerando também que esse conflito não tenha muito prazo aí de continuidade e a demanda continue firme no mundo pelo algodão, eu entendo que o preço vai permanecer num patamar aí bem atrativo para os produtores. E um segundo ponto aí com relação a esse conflito é no que diz respeito aos fertilizantes, uma vez que a Rússia é o principal fornecedor de fertilizantes para o Brasil, né, corresponde a 22, 23% do que o Brasil importa, principalmente aí para o cloreto de sódio e os nitrogenados. Então, o fertilizante aí já vinha numa alta de preço, né, isso agora deve se acentuar com uma menor oferta. Agora, pelo menos a safra aí 21, 22, ela já está suprida com relação ao abastecimento de fertilizantes e gera uma preocupação maior aí para o ciclo 22, 23. Mas, de novo, aí é importante ver o quão longe vai esse conflito, então acho que é mais um momento agora de cautela sobre essa questão aí. Bernardo, agora pensando a respeito deste cenário que nós temos em torno do mercado internacional e essa relação que você fez em relação aos componentes que concorrem com o algodão e que são derivados de petróleo é muito interessante porque mostra um equilíbrio
para o setor da cotonicultura. Agora, pensando nos fundamentos de mercado e o que ocorre aqui no Brasil em termos de desenvolvimento, expectativa para a campanha de algodão, para a semeadura, cultivo e também colheita, como é que você avalia este momento para o setor, principalmente no Brasil? Fabiano, as perspectivas são muito boas aqui para a safra 21-22, né? A semeadura foi finalizada agora recente, no mês de fevereiro. O Brasil teve um aumento de área de 13,5%, foi uma área aí de 1,55 milhão de hectares plantado. Em 2021, que foi a safra anterior, tinha tido um problema ali de atraso de plantio, a janela ficou um pouco fora, principalmente no Mato Grosso, e esse ano agora isso não ocorreu, então o algodão foi plantado na janela ideal e a perspectiva por isso é muito boa aí para o setor. A produção, né, naturalmente também vai ter um aumento, além da área ter sido maior, a produtividade deve também ser superior esse ano, de forma aí que a previsão de colheita é 2,7 a 2,8 milhões de toneladas, né? Bem acima aí dos 2,2, 2,3 que a gente teve no ano passado. E se o clima aí for mantido de forma favorável durante o período da lavoura, o mercado até acredita que a produção possa chegar perto de 3 milhões de toneladas de pluma, o que seria bem próximo aí do recorde de 3 milhões que a gente colheu na safra 19 e 20. Então a gente vai ter uma safra maior, os preços estão num patamar elevado, então perspectiva boa aí para o setor da cotonicultura para o ano de 2022. Bernardo, para encerrarmos a nossa entrevista, como que devem ficar os preços praticados com algodão travados no cenário externo, em especial na Bolsa de Nova York e também aqui no Brasil? Então, com relação ao preço, a gente tem uma visão aí de que deve continuar num patamar elevado, né? Hoje a gente vê os primeiros vencimentos aqui em Nova York entre 1,15 e 1,20 de dólar por libra-peso. Para o segundo semestre, o dezembro de 22, ele está num patamar abaixo por ser já um outro período de um outro ciclo, sendo que esse até o meio do ano, que está nesse nível aí de 1,15, 1,20, a gente vê uma demanda forte e ainda reflexos aí do problema de logística mundial no abastecimento das indústrias, aí, principalmente na Ásia, de forma que o preço sobre o algodão ele está elevado. Tem um ponto aí bem importante a observar, que é o ritmo das exportações dos Estados Unidos, principalmente até junho, julho, que é aí o ponto de virada de safra, que, de novo, aí, por conta dessa questão de logística, tem ainda uma quantidade aí considerável a performar, mas que, se tudo correr bem, eu acredito que o preço continue alto aí em dólar, né, acima desse patamar de $1. E já trazendo um pouco aqui para o preço doméstico, aí a gente vai ficar muito sensível aí à questão do câmbio, né, que ele teve uma baixa importante nesse começo de ano e tem ainda mudanças para serem feitas aí na taxa de juros no Brasil, nos Estados Unidos, questões geopolíticas, eleição esse ano. Então, acredito também que vai ter muita oscilação com o câmbio no decorrer de 2022, mas se a gente for trazer aqui para o preço em reais, ainda deve também continuar num patamar elevado, conciliando aí o dólar com a cotação internacional aí da pluma.